Olá, bom dia aos nossos telespectadores e internautas, né? Hoje o meu tema vai ser falar sobre o dólar, a moeda hegemônica, mas até quando, né? Muita gente não sabe porque o dólar passou a ser a moeda mais importante do mundo. E a partir de quando, né? E deseja também saber se essas chamadas verdinhas do tio Sam estão com os dias contados. Então, eu vou falar alguma coisa assim dessa historinha, né? As transações comerciais no mundo antigo eram feitas através de trocas, né? De um produto por outro. Você fazia um trabalho, você podia trocar com alguém que plantou alguma coisa e colheu alguma coisa. E a isso se dava o nome de escambo. Por exemplo, um outro grupo plantava verduras e legumes, e um terceiro plantava frutas, bastante frutas. E aí, na época da colheita, né, havia excesso de um produto. E aí o que acontecia? Eles trocavam, quem tinha aquele excesso trocava por outra coisa que não possuía. E com isso eles iam vivendo. Até porque se eles não fizessem essas trocas e que dissessem assim, ah não, vamos estocar, não era muito inteligente, porque era a época que não existia nem luz elétrica. Então, os produtos, principalmente se fossem produtos vegetais, né, eles iam apodrecer, e aí ia se perder tudo, né? Agora, depois também começaram a surgir os minérios, né? E eles começaram a ser descobertos, explorados, e muita gente, né, ficou deslumbrada, a humanidade se deslumbrou com um minério que, evidentemente, vocês podem imaginar qual vai ser o nome desse minério que deslumbrou a humanidade. E deslumbrou por causa da beleza e da durabilidade, que foi o ouro, né? Então, na realidade, eu tenho a impressão que não foi só pela beleza, é porque era meio difícil encontrar o ouro. Ele era mais rarefeito, vamos dizer assim. Mas, além do ouro, né, existiam muitos outros minérios também começaram a ser descobertos. E a cada descoberta de minério, que acontecia? Também vinha uma utilização daquele minério e, consequentemente, o desenvolvimento de uma certa tecnologia. Mas aí, com as viagens exploratórias através dos oceanos, o comércio foi se intensificando cada vez mais, e essa ideia do escambo, quer dizer, você trocar produto por produto, acabou sendo superada gradativamente e foi sendo substituído por um elemento mais simples para a troca de mercadoria. E que nome se deu a essa coisa que simbolizava a troca? Se deu o nome de moeda, né? E entre essas moedas, e aí as pessoas começaram a fabricar moedas para troca, só para o efeito de troca. E quais foram as mais requisitadas, as mais famosas, as mais queridas? Foi exatamente o ouro, né? E aí isso foi durando muito tempo. Por isso que tudo tem a referência do ouro, né? Não é por acaso que quando os povos europeus chegaram aqui no continente americano e que descobriram grandes jazidas de minério, né? Eles tiveram aquele fascínio, porque havia também, no meio daqueles minérios todos, havia o ouro, né? E o que eles descobriram aqui? Eles descobriram o cobre, o ferro, a bauxita, depois o petróleo, mais modernamente, né?
Mas o ouro é que teve aquele fascínio. Tanto assim que eles começaram a construir joias, embelezamento fizeram com ouro, embelezamento de igrejas, né? Quem, por exemplo, vai às igrejas de Minas Gerais, vê as igrejas com ouro, né? O ouro era motivo para quase que fazer bordado de ouro, para enfeitar aquelas igrejas, né? E aí ele, de repente, entrou com força total no mercado de trocas. Então, passou a ser a moeda por excelência, né? Superando, porque também tinha moeda de prata, de cobre, mas o ouro não passou a não ter rival à sua altura. Tanto assim que quando a humanidade, tempos depois, evoluiu para deixar de ter essas moedas, né? E passou a ter a impressão do papel, que chama papel moeda, não era mais moeda, mas o papel já fazia referência à moeda. Qual foi a referência da garantia do valor dessas emissões, né? Os governos aí já estavam muito mais evoluídos e tal, e aí como é que ele poderia emitir, suponhamos, o real? Como é que você vai emitir o real, né? O governo vai e emite quanto ele quer de real? Não, não é assim que a banda toca. Você tem que ter alguma coisa que configure, vamos dizer, a certeza de que aquele governo é sério, né? Então, aí você guardava nos cofres centrais dos governantes o quê? O ouro. E assim você podia não usar o ouro, porque o ouro deixou de ser usado, mas você estava usando uma moeda que não tinha esse valor como moeda material, assim, o minério, né? Mas ela tem ali, está escrito quanto que ela vale. Então, é só um valor simbólico, né? Não é pela moeda em si. E aí, mas o governo colocou lá, na hora que ele emitiu aquele papel, se fosse em moeda, fosse em papel mesmo, ele tinha que colocar no cofre o volume correspondente a blocos de ouro. Então, era aquele tesouro, né? Um tesouro. Por isso que chama o tesouro brasileiro. É onde está guardado o ouro. É o tesouro, né? Então, ficava ali entesourado um grande cofre. E o valor correspondia ao das notas que foram impressas, tá? Então, eu quis contar essa história assim, com alguns pormenores, porque muita gente desconhece como é que surge toda essa trajetória, né? Aí, esse sistema de você emitir, mas tendo o ouro correspondente lá entesourado, lá no cofre central, né? Do Banco Central, esse sistema durou até o século passado, século XX, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos, né, começou a ser exercida, né? Era a supremacia americana, que até então não existia, passou a existir. Então, na década de 70, ocorreu a crise do petróleo, que ocasionou o aumento do barril de petróleo, né? E aí, nesse momento, surgiu um termo chamado o petrodólar. Por que petrodólar? Porque nessa relação comercial de você comprar o petróleo, você passou a pagar, os países que compravam o combustível, passou a pagar com o quê? Com o dólar. Por isso o nome petrodólar. E o dólar, então, passou a ser a moeda fixa para as transações comerciais do petróleo e depois emendou direto e reto e ficou como a moeda de troca de todo o planeta. E aí essa ideia do ouro lá entesourado para garantir, para os bancos centrais garantirem
a validade, garantir a autenticidade daquele dinheiro, começou a deixar de existir, certo? Então, aí houve essa mudança. Então, a moeda referente passou a ser o dólar. Então, com isso, os Estados Unidos, com muito mais força, conseguiu ser aquela nação hegemônica, né? Então, eu não precisei mais, os países não precisaram mais estocar nenhum ouro para garantir a estabilidade financeira de um determinado país, né? Mas agora aí eu pergunto, né? Mas como? Esse dólar vai ser uma moeda intocável, acima do bem e do mal? Mas o que vai garantir essa força toda ao dólar, né? Então, vocês podem me dizer assim, não, mas os Estados Unidos formam um país poderoso, né? Um país que tem força, porque ele não é devedor, o dólar ele tem razão de ter essa força, porque o dólar reflete uma política econômica desse país, e essa política é muito séria. E os bancos, realmente, quando passou a vigorar esse sistema, os bancos centrais, que davam essa garantia. O principal banco central foi o Banco Central Americano, que é conhecido como FED. Não é o FED mais, o FED menos, não. É só o FED americano. Mas, no início, era assim. Mas depois, começou, como a gente fala assim, o barco começou a fazer água, eu acho que começou a fazer sim. E eu vou provar e mostrar por quê. Olha, 3 décadas depois dos Estados Unidos terem feito esse acordo todo, esse arranjo todo, eles deixaram de ter uma estabilidade financeira. Basta dizer o seguinte, que entre 1998 a 2021, a dívida pública dos Estados Unidos variou de 4,24 trilhões para 26,88 trilhões. Ou seja, cerca de 7 vezes. Em 2022, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 22 anos foi atingida. E aí estava em 26,9 trilhões de dólares em dívida, né? Então, isso está revelando, o que esses dados estão revelando? Que a nação americana mantém uma falsa confiabilidade mundial, né? E que pode ser, evidentemente, pode ser rompida a qualquer momento, uma vez que ela não tem condição de dar garantia real de pagamento de sua moeda. Tem? Não, não tem. E o que os bancos centrais geralmente garantem? A confiabilidade, a sua reputação, a sua aceitação e a sua estabilidade. E qual a aposta que podemos fazer em relação ao FED? Essa hegemonia do dólar, será que continua por muito tempo? O status do dólar continua a vigorar como era há 30 anos atrás, há 40 anos atrás? E o fim dessa utilização do lastro em ouro deixou uma lacuna na realidade. E que para ser preenchida, você tem que ter confiança em alguma coisa. E qual é a confiança que a gente tem? No dólar? E aí, se os Estados Unidos já não corresponde a essa confiança, essa moeda tá fadada não é? A ter que ser substituída mesmo, né? Então, nós sabemos que hoje os Estados Unidos apresentam graves problemas econômicos, financeiros e ainda transferem seus problemas para o resto do mundo. E como os Estados Unidos não caem? Bom, aí é outra história que teria que vir aqui para falar que ainda não há interesse, não há realmente interesse do mundo inteiro em fazer essa substituição assim, a toque de caixa. Mas, em algum momento, vai haver essa substituição, sim. E aí eu tenho que falar na visita do Lula à China. Por quê?
porque a visita de Lula a Xi Jinping vai consolidar, primeiro, a solidariedade dos países dos BRICS, né? E quem são esses BRICS? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, né? São esses 5 países. E entre 2003 e 2010, o crescimento desses 5 países representou 25% de expansão da economia mundial. Isso, esses 25% da economia mundial significaram 19 trilhões de dólares. De maneira que esses países todos, os BRICS, têm moedas. Moeda do Brasil, né? Da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, cada um com a sua moeda diferenciada. E então essas moedas, evidentemente, que elas também têm força. Por que elas vão ter menos força que o dólar? Não tem sentido. E o Lula exatamente pergunta isso. Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda? Não é? E aí a gente pode fazer outras tantas perguntas. Por que os países são obrigados a usar o dólar como moeda preferencial de troca? E nós podemos continuar a fazer essas e outras tantas perguntas. Por exemplo, por que os Estados Unidos se endividam e nenhum governo cai lá deles por causa disso? Lá não existe a tal lei de responsabilidade fiscal? Por que o Fed tem tanto poder? A economia americana é deficitária? Claro que sim. Hoje, os Estados Unidos é um dos países mais deficitários do mundo. O déficit orçamentário em 2022 foi de 421 bilhões de dólares. E foi um aumento de 12% em relação ao ano anterior, né, de 2021. Então, essas e outras questões nós temos de refletir e amadurecer. Por mais que os Estados Unidos gozem de privilégios, os seus dias já estão contados, eu acho, né? O dinheiro também virou uma mercadoria e seu valor, né, é pautado na fé e na crença. Você pode pautar na fé e na crença, né? Isso não é religião, né? E é mais ou menos isso. Na fé e na crença, né? Aí, vamos ver o seguinte. Hoje já tem no mercado candidatos a querer superar o dólar e entrar a todo vapor. São as chamadas criptomoedas, como a Bitcoin, a Ripple, a Ethereum, etc. Em 2021, essas criptomoedas receberam muita divulgação, porque o Elon Musk, todo mundo conhece esse Elon Musk, né? Anunciou a compra de 1,5 bilhão de bitcoins pela Tesla, que passou a aceitá-las como pagamento dos carros elétricos. O primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda foi São Salvador, na América Central, né? E aí outra pessoa também, além do Elon Musk, foi o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter. E ele deixou a empresa para dedicar-se ao Square e passar a divulgar os bitcoins. O que é isso, afinal? Eu ouço falar dessas bitcoins há mais de uns 7 anos, porque eu conheci um francês que veio morar aqui uns tempos, e na época, e ele era doido pelos bitcoins, comprava os bitcoins. E na época o valor dessas moedas era irrisório, quase simbólico. Ele dizia, olha, isso vai estourar, e a pessoa ficava ouvindo. O que é isso, afinal? Né? Elas surgiram no meio do avanço dos meios digitais e, portanto, representam o dinheiro digital, que é meramente virtual, ou seja, não tem realidade concreta. Então, isso dá quase que anos-luz de diferença das moedas de ouro, né? Você pensar em moeda de ouro e você pensar em Bitcoin,
da água para a pedra, né? É completamente diferente. Então, como lidar com isso? Então, muita gente se interroga e tem até medo de ousar se enveredar por esse terreno que é escuro, né? Mas eu digo assim, nem tanto assim, pois existe um sistema para os que se interessam em se preparar para os novos tempos. Esse sistema pode ser chamado de criptografia. E o valor das moedas é definido pela oferta e procura nesse mercado que é sui generis, né? E a tecnologia que é conhecida como blockchain, que ao pé da letra em inglês significa uma corrente negra. Essa tecnologia é manipulada através de computadores poderosíssimos, com grande capacidade de processamento. E estão ligados a uma rede que irá confirmar a presença do seu ouro ou de sua moeda bit. Não é bem ouro, é a moeda bit. Isso tudo vai eliminar automaticamente, aí é que está o X da questão, os bancos particulares, os bancos centrais, as casas de câmbio, os cartões de crédito de todo tipo, enfim, vai trazer autonomia ao público, né? E ausência de pagamento, como imposto de renda, governo, de comissões, etc. Mas também vai exigir uma outra coisa, porque ela vai exigir do comprador muito conhecimento desse moderníssimo sistema e dá possibilidade dele correr risco ao apostar numa aventura de ficar rico da noite para o dia, né? Eu não quero com isso dissuadir ninguém a não entrar em canoa, seja essa canoa, eu não sei se ela é furada ou não, mas também não quero assumir a responsabilidade de incentivar essa nova corrida ao ouro. Agora, o surgimento dessa alternativa, para mim, sugere o quê? Sugere que o sistema financeiro, que é um estímulo contínuo ao jogo, aos riscos, e foi e continua sendo um desvio perverso na aplicação de investimentos saudáveis em qualquer país, né? Para o desenvolvimento desse país e desse povo, e encontrou agora um inimigo potente e demolidor. Porque, é claro, eu quero explicar isso, porque que quando você joga no mercado financeiro, ao invés de você investir numa indústria, por exemplo, investir num negócio comercial, seja o que for, tem concretude. Aí você vai no mercado de capitais e quer ganhar sem fazer força. Você quer que o papel que você comprou ganhe, né? E aí você vai ganhar sem fazer força, né? Aumente de valor. Então, eu digo isso. Isso não ajuda nem a formular empregos, né? Aumentar o número de empregos, nem a desenvolver um país. Então, mercado de capitais, para mim, ó, eu não faço questão nenhuma de proteger. Agora, essas criptomoedas também estão entrando em choque, uma vez que esse mercado de capitais vai sofrer um rearranjo total e eu não sei como vai ser isso. Mas isso aí fica por um outro momento, né? Eu quero encerrar por aqui, o tema é interessante, a gente pode voltar, mas agora chega e vamos ver o que vocês acharam dessas criptomoedas e do dólar, se perde ou não valor. Muito obrigado e um bom dia para todos. Valeu!